Oi pessoal, mais uma videoaula de hoje. A nossa aula hoje a gente vai começar com conteúdo de colorimetria para você, cabeleireiro iniciante, recém-formado ou então com muita dificuldade em colorimetria, corte, mechas, esse é o seu canal. A nossa aula de hoje é uma aula especial porque tem muita confusão sobre como é formado o fundo de clareamento. Então, bora comigo para essa super aula! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Alessandra Lima, eu sou educadora técnica há mais de 25 anos para cabeleireiros. Então, eu já contei um pouquinho da minha história em vídeos aí passados e eu tenho muitos vídeos aí que eu já fiz, que é uma sequência desses vídeos. Se eu não me engano, eu acredito que esse é o vídeo da aula de número 6, tá? Então, quem perdeu os outros vídeos é super interessante, por quê? Para entender sobre cabelo, sobre cutícula, onde que os produtos químicos agem, isso tudo eu já falei sobre pH, estão nos vídeos anteriores. Então, corre e assiste para você ter sequência. Hoje eu vou falar de uma das maiores dúvidas e confusões que é em relação ao fundo de clareamento. Bom, gente, eu não tenho mínima vergonha de falar que eu já ensinei esse fundo errado, infelizmente, tá? Eu até faço algumas brincadeiras lá no meu Instagram sobre, eu fico zoando, né, que melanina azul é só Avatar e Smurf que tem, então, porque não é possível, né? E hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre isso, da onde que surgiu isso e de que forma realmente é construído o fundo de clareamento. Por quê? Porque se você não entender de verdade como ele é formado, na hora em que você estiver fazendo um processo, um procedimento de clareamento, de mechas, que você for matizar, você vai matizar de maneira errada, ou até, de repente, está aí na internet, fuçando um vídeo ou outro, você vai escutar algumas pessoas utilizarem, por exemplo, pigmento azul para matar laranja, coisa que a gente vai ver aqui, o porquê que não é o correto de se fazer. Eu sei que tem muita gente que de repente usa esse tipo de, vamos falar assim, de solução, mas eu vou explicar com vocês que não é adequada, mas correta, tá? Antes de mais nada, vamos entender como é que vem a formação do fundo residual melânico ou fundo de clareamento melânico. Que aqui eu quero que a gente faça duas coisas separadas. Uma coisa nós vamos falar sobre cabelo natural, o meu já não tá natural, então não posso dar esse exemplo. Então nós vamos falar aqui de cabelo natural, que eu coloquei aqui pra vocês o fundo de clareamento. Ficou eu e meu esposo aqui, descolorindo mechinhas pra gente deixar, porque tanto eu quanto ele a gente dá aula aí pra cabeleireiro. E a gente tem aqui uma tabuada do colorista que já está disponível, já está lá no meu site, que eu vou deixar depois no finalzinho aqui do vídeo para vocês, o meu site, essa tabuadinha aqui, Por quê? Porque aqui tem tudo que vocês precisam, inclusive para me acompanhar, falo sobre cobertura. Isso aqui, é uma síntese, por isso que eu chamo de tabuada do colorista. Tem tudo sinteticamente aqui, o que você precisa na hora de você trabalhar a parte de colorimetria, tá? Então, corre, baixa a sua, que já tá lá no meu site, e eu plastifiquei e oriento os meus alunos, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos online, a plastificar, porque você pode ter sempre lá no seu salão e você não perde a sua, ok? Então baixa e deixa a sua aí no seu celular. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre a formação do fundo residual melânico. Bom, a gente tem, de verdade, duas melaninas. Uma melanina que é chamada de eumelanina, né? Que dentro dessa melanina, o que tem dentro da eumelanina? A eumelanina, ela é formada por um pigmento marrom avermelhado escuro. Não tem presença de azul na eumelanina, tá? Eu vou explicar o porquê que tem algumas coisas que vocês encontram aí a eumelanina como azul, mas não tem. Então a eumelanina, ela tem um pigmento marrom avermelhado. À medida em que eu vou tendo cores naturais mais claras, essa eumelanina, ela vai ficando mais dispersa, como se ela ficasse mais desbotada, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai enxergando aqueles fundos avermelhados. Tanto é que, se vocês observarem, a gente coloca uma cor para facilitar o entendimento de vocês, mas não é uma cor pura, tipo é um vermelho laranja, não.
a melanina é algo mais suave. Vocês podem observar quando vocês estiverem fazendo um cabelo moreno iluminado. Vocês vão ver que o laranjinha não é aquele laranja forte, intenso. É um marrom alaranjado que, diga-se de passagem, não é aquela cor feia, aquele laranja de cor cosmética. Tanto é que há um tempo atrás, agora, não, quando eu falo agora, de uns 10 anos para cá, os profissionais estão entendendo a importância de fazer o processo de matização e tonalização. Mas há um tempo para trás, às vezes a gente clareava numa altura 10 e deixava lá no fundão melânico mesmo, né? Então, para a gente entender que a melanina natural em si, ela não é tão feia como se diz, tá? Então, a gente vai ter aí, com certeza, duas melaninas muito importantes presentes nos nossos cabelos naturais. Até então, a gente não tem a terceira, que é chamada de tricosiderina. A gente tem a eumelanina, aonde até mais ou menos aqui eu fiz para vocês um apanhado. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais, a câmera mais perto aqui, ó, para que vocês entendam. Deixa eu ver se tá dando para pegar o 10, acho que tá. Então, aqui a gente vê que nós temos as cores naturais e até o fundo 4, eu tenho praticamente 100% de eumelanina. A gente não presencia a presença de, por exemplo, feumelanina. É praticamente eumelanina pura. Da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso dos livros de tricologia, tá? Então, isso não é de empresa, isso são dos livros de tricologia, tá? Então, na tricologia, quando a gente está estudando melaninas do pelo, que o cabelo é o pelo do couro cabeludo, a gente vai encontrar esta informação. A partir do 5 do castanho claro, a gente já vai tendo a presença aqui, ó, uma leve diminuição da concentração de eumelanina, em média aí uns 90%, e aí eu já começo a ter a presença da feumelanina. Então, nos cabelos loiros, por exemplo, a gente tem sim presença de eumelanina, né? A gente não tem só feumelanina. Por quê? A eumelanina é a melanina principal do cabelo. Ela é a melanina principal. Então, aqui eu vou ter, aqui ó, no louro escuro, a gente vai ter uma média de 80% da eumelanina e 20% da feumelanina. Por isso que no louro escuro a gente ainda enxerga muito um marrom alaranjado, como tá aqui, ó, nessa mechinha. Tá vendo? Olha, depois eu vou filmar aqui para vocês verem separado, tá? Vou deixar aí para vocês. No louro médio, eu já tenho 70% ainda uma boa concentração de eumelanina e 30% de feumelanina. Já no louro claro, olha, eu já vou tendo uma menor concentração, ó, tá vendo? Então, eu vou diminuindo. Por isso que a gente tem muita dúvida quando chega no 8, porque ele se parece muito com o 7. Então, a gente não sabe, porque é aquele ouro, porque eu ainda tenho uma presença ainda da eumelanina vem do avermelhado, né? E aí a gente vai tendo aqui, então, do louro escuro 50-50, louro claríssimo quer dizer que seria o 9, e do louro extra claro eu já vou ter uma menor quantidade de eumelanina, que em média 40% a 30% e 60% de feumelanina. Em nenhum momento aqui a gente vai ter o que a gente chama de pigmento puro. Quando a melanina, ela é um marrom avermelhado, ela é um marrom alaranjado, ela é um amarelado, ela não é, como é que eu falo? Pigmento amarelo. Então, não é aquele amarelo, não é laranja. Por isso que quando nós vamos falar sobre neutralização, como é que eu vou colocar, né, por exemplo, um pigmento azul, sendo que dentro da nossa melanina, a gente não tem presença de pigmento laranja, a gente tem um marrom alaranjado. Então, vou explicar agora, acredito que vocês já tenham visto aqui, por que que surge essa questão aí do azul? Isso surgiu há um tempo atrás, quando as empresas foram explicar o porquê, como se dava as cores naturais. Como é que eu faço então as cores naturais cosméticas, né? Quando eu vou pintar meu cabelo de castanho escuro, como é que é a formação do castanho escuro, do castanho claro, do louro escuro? Então, é uma coisa que vem das empresas de cosmético. Aí a fundamentação delas foi o seguinte: bom, para ficar fácil, porque fica muito complicado explicar para o cabeleireiro, nós vamos trabalhar então
as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. E aí a gente vai fazer, que é o que a gente ensinava, inclusive, que aqui a gente tem azul, aqui a gente, por exemplo, vai ter amarelo e vermelho, coisa que de verdade na melanina não tem. Para explicar, na verdade, a cor natural cosmética, não o fundo de clareamento natural melânico. São duas coisas diferentes. Por isso que nos meus cursos presenciais e até no online eu sempre explico. Você não pode prometer para sua cliente que, por exemplo, faz uma cor 9, tá lá, clareou, fez uma mecha em 9, e aí ela tá cansada daquela cor, ela quer descer para a cor natural dela. Ela quer descer, por exemplo, para um 5. A gente não consegue revelar o 5 na íntegra. Por quê? Pigmento cosmético, ele é diferente de pigmento melânico. Na construção de pigmentos cosméticos, nós vamos encontrar pigmentos precursores, acopladores de cor, no caso das colorações oxidativas, e no caso das colorações não oxidativas, a gente vai encontrar pigmento puro mesmo. Então, olha para vocês verem. Vamos raciocinar. Como é que eu vou usar um pigmento azul? Azul, sendo que o cabelo não tem nada a ver com azul, não tem nada a ver com marrom, vermelho e amarelo. Isso não existe dentro da melanina natural, tá? Isso não tem dentro da melanina natural. Como é que eu vou usar azul? Porque aqui no vermelho, laranja, no laranja a gente já tem amarelo e tem vermelho, falta azul. Se isso fosse pigmento... como eu falo, se fosse pigmento assim, tá tudo certo. Só que a melanina não se trata de pigmento direto, não se trata de pigmento artificial. Então eu não posso usar um pigmento azul aonde não precisa de azul. Por quê? Porque esse fundo alaranjado, ele não é um laranja construído de vermelho mais o amarelo de pigmento, certo? Para isso a gente vai ter as cores construídas. Exemplo, o cinza. O cinza hoje ele é a melhor cor para a gente fazer esse processo de neutralização, porque ele tem uma dosagem de uma concentração de azul, que não é esse azul 100%, e aí você não vai ter problema desse cabelo ir para um tom esverdeado, por exemplo, dentro de uma dosagem correta para você neutralizar um fundo 6. Então, como eu estava explicando, pigmento cosmético, ele é diferente, completamente diferente de pigmento melânico natural. Pigmento cosmético, sim, ele vai ser construído com pigmentos acopladores e precursores de cor, quando a gente estiver, por exemplo, falando de colorações oxidativas, aquelas colorações que vão usar veículo oxidante. As colorações não oxidativas, por exemplo, os pigmentos são puros, são prontos, né? Então, neste caso aqui, olha, esse azul, se eu tenho um pigmento laranja, laranja mesmo, tá certo. Se eu quero neutralizar, eu vou usar este azul, né? Mas quando eu estou falando de pigmento natural, eu não tenho um laranja. Olhem para vocês verem, olha, é um marronzinho alaranjado. Então eu não tenho necessidade de colocar tanto azul para neutralizar essa baixa concentração aqui de laranja, tá? Eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais à frente aí nos nossos cursos. Então, quando eu estou neutralizando o pigmento natural, inclusive fundo de clareamento natural, ele é diferente de neutralizar fundo residual cosmético, fundo de clareamento cosmético. A gente vai ter uma intensidade muito maior no fundo residual cosmético do que no fundo residual natural melânico, né? Eu até falo, fundo residual melânico, FRM, é diferente de FRC, fundo residual cosmético, ok? Então, falta uma terceira melanina que a gente chama de tricosiderina. Essa tricosiderina, ela foi descoberta pelos pesquisadores Prota e Thompson em 1976, se eu não me engano, de acordo com os livros de tricologia. E ela é uma melanina especial encontrada principalmente nos cabelos ruivos. Então, para os cabelos ruivos, teoricamente, a gente sai daqui a feomelanina, continua a eumelanina em conjunto com a tricosiderina para os cabelos ruivos, tá? Então, não vai ter essa junção das três, eumelanina, feomelanina e tricosiderina. São situações diferentes que a gente vai encontrar,
Certo, pessoal? Então eu gostaria de explicar isso para vocês. Por quê? Porque eu sei que tem muita confusão no fundo residual melânico. Então, quando nós formos neutralizar cabelos naturais de mechas, eu tenho que entender que eu vou vendo esse fundo residual melânico e que cada altura de tom, cada corzinha que eu vou enxergando pertence a uma altura de tom. Gente, parei aqui para mostrar para vocês, então, olha só. O fundo residual natural, olha para vocês verem a melanina amarronzada, levemente avermelhada, olha. Quando a gente faz, aqui foi o mesmo cabelo que eu parti, tá vendo? Que eu descolori e vim deixando os fundos. Olha o vermelho alaranjado que a gente fala que na verdade, olha, a gente não vê vermelho. A gente vê um marronzinho aí, ó, tá vendo? Levemente avermelhado, um pouquinho de laranja. Olha o fundo aqui do 6, olha, aqui seria que a gente chama de laranja, mas não é aquele laranja tipo isso, olha a diferença, deixa eu tirar aqui. Olha a diferença desse laranja para esse laranjinha aqui, tá vendo? Não sei se dá para vocês observarem, então tem uma diferença. Aqui o fundo 7, tá vendo? Olha, que seria o laranja amarelo. Aqui o fundo 8, o 9 e o 10. Então aqui, olha, eu tirei, fui fazendo o fundo residual de clareamento, porque na medida em que a gente vai clareando os fundos naturais, a gente vai vendo isso aqui, ó, certo? Que a gente chama de fundo residual de clareamento, mas é o melânico, ok? Parei então para mostrar a vocês aí um pouquinho, ó, vou chegar bem pertinho para vocês verem que não é esse fundo tão alaranjado quanto a gente pensa que é, pra gente não errar e não ficar chumbando o cabelo aí com muito pigmento azul, que às vezes a gente não precisa utilizar. Então, ó, esse cabelo, por exemplo, ele é um cabelo natural e que a gente não vai encontrar essa melanina avermelhada como a gente fala ou como a gente explicava antigamente, tá? Então, ó, esse é o início da nossa aula de fundo residual de clareamento para a gente entender depois um pouco mais de colorimetria. Se a gente não entende como é que é feita essa formação, vai fazer uma confusão lá na frente, é o que eu chamo de samba do crioulo doido e não vai funcionar, tá? Não esqueçam de baixar aí então a sua tabuada do colorista que eu já deixei lá no meu site para vocês baixarem. Inclusive deixei já atividades para a turma do YouTube, tá lá com a minha carinha estudando com a Lê, pode baixar, aquilo lá são atividades para vocês irem assistindo os vídeos 1. Aí tem a atividade do vídeo 1. Vídeo 2 tem a atividade do vídeo 2. Vídeo 3 tem a atividade do vídeo 3. Das aulas passadas que eu já coloquei pra vocês. Ok? Então eu tô fazendo isso com muito carinho e mesmo sendo algo gratuito, eu faço com o mesmo carinho, com a mesma intensidade que eu faço pra minha turma do online e pra minha turma do presencial. Essa tabuada, por exemplo, é a mesma que eu uso, inclusive, nos meus cursos online e nos meus cursos gratuitos. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Eu tô separando esse tempo aí para dar essas aulas para vocês, né? Hoje acabei, inclusive, aqui um curso de corte. Aí já vou aproveitar e já vou gravar aí para a turma para já deixar prontinho, porque eu não quero falhar aí com vocês nesse nosso compromisso. E nós vamos fazer aquele combinado. As dúvidas de vocês eu vou deixar aqui agora para vocês, ó, meu Instagram. Vou deixar ele aqui, ó, vocês vão então mandar para mim no direct, porque eu vejo mais rápido o Instagram. O YouTube não é sempre que eu vejo, às vezes quando eu tenho tempo eu respondo o YouTube, mas eu confesso para vocês que eu não tenho muito tempo de responder todas as mídias, então eu foco geralmente no Instagram. Às vezes as pessoas me chamam no Facebook, eu não tenho muito tempo para responder, então eu deixo lá no Instagram, tá bom? Pessoal, então se você gostou, curte esse vídeo, dá aquele like, porque afinal de contas eu tô aqui tirando meu tempo para te ajudar, então você com seu like vai me ajudar muito. Inscreva-se no meu canal, porque aí você vai receber sempre as notificações e ative aqui, ó, o sininho que deve estar por aqui, não sei se aqui ou aqui, para vocês saberem quando eu coloquei um vídeo novo. No Instagram também, diariamente, eu coloco em média 6 stories para vocês e dentro desses 6 stories tem dicas assim incríveis, enquete, muito conteúdo para te ajudar nessa caminhada, nesse dia a dia, tá bom? Meu intuito aqui é te ajudar, você que tá chegando agora, tá dando os primeiros passos, esse canal é para você, é para a turma do iniciante ou para quem tem dificuldade em colorimetria.
Bora comigo que junto nós vamos fazer sucesso, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.